Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Amém. Só aqui, até aqui. Vamos fazer mais uma oração, por favor. Baixe sua cabeça. É a tua palavra, Pai, viva e eficaz, cortante como espada de dois gumes e que penetra profundamente no nosso íntimo. Ensina-nos pelo teu Espírito Santo. Encha-nos agora, Pai Celestial, da tua palavra, alimentando o nosso âmago, alimentando o nosso espírito, alimentando ao Pai Celestial e fortalecendo a nossa vida e comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Capacita-nos pelo Espírito Santo a não somente compreendermos a palavra do Senhor, mas que ela seja de fato, de verdade, uma vida prática na nossa existência e caminhada cristã. Para a honra e glória do teu nome, nós te agradecemos por este momento e pedimos a tua iluminação em nome de Jesus. Amém. Amém. A fé cristã, queridos, é ao mesmo tempo pessoal e pública. Hoje nós teremos aqui um episódio que na história, na caminhada da igreja, nós gozamos deste episódio de uma maneira recorrente. Sempre nós temos pessoas sendo recebidas na igreja, sempre nós temos pessoas que foram batizadas na infância, fazendo uma pública profissão de fé, outras pessoas que receberam Jesus Cristo em seus corações como Senhor e Salvador, tendo, portanto, neste momento, a pública profissão de fé e o seu batismo, evidenciando assim, em nome de Jesus, aquilo que já aconteceu internamente no seu coração. É a fé pessoal e pública que Jesus Cristo, que não nos chama para segui-lo em segredo, mas publicamente, confessá-lo diante dos homens. Essa é chamada profissão de fé, que não é apenas um rito da igreja, mas é uma expressão visível de uma fé que já arde no coração das pessoas. É aquilo que Jesus Cristo deixou claro, que a nossa confissão diante dos homens está intimamente ligada à sua confissão diante do Pai. Ou seja, aquilo que eu me expresso, aquilo que publicamente eu confesso diante de várias testemunhas, é aquilo também que o Senhor Jesus Cristo diante do Pai vai dizer: este é meu, selado pelo Espírito, lavado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Bendito e engrandecido seja o Senhor. E hoje nós vamos refletir sobre 3 fundamentos dessa pública profissão de fé. 3 fundamentos deste nosso testemunho público, que sustenta a nossa verdadeira profissão de fé. São eles: o relacionamento com Deus Trino, o relacionamento com a centralidade da palavra de Deus e o relacionamento e a comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir: o relacionamento com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o relacionamento que nós temos com o fundamento da nossa fé, que é a palavra de Deus, e o relacionamento que nós temos com a comunidade da nossa fé, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a nossa profissão de fé tem firme fundamento e é fruto de um relacionamento íntimo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em João capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é essa: Jesus Cristo intercedendo pelos seus, na oração sacerdotal de Jesus Cristo. E ele diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti mesmo, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna que nós tanto almejamos, a vida eterna que nós tanto sonhamos e percorremos um caminho quando nós estamos em Cristo Jesus, é conhecimento íntimo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. É o conhecimento que essa fé cristã, que vai demonstrando que não é apenas a crença em doutrinas, mas verdadeiramente o relacionamento com a Trindade. A verdadeira fé nasce do encontro com Deus vivo, Pai, Filho e Espírito Santo, onde o Pai nos elege, onde o Filho pagou o preço da nossa redenção na cruz do Calvário, onde o Espírito Santo nos faz nascer de novo e sela os nossos corações para a salvação. A verdadeira profissão de fé nasce desse encontro com o Deus Todo-Poderoso, que nos chama à comunhão. Se nós olharmos para toda a história da redenção, quando nos é apresentada a vida e a obra de Jesus Cristo, o seu nascimento, o seu ministério público, a sua morte e a sua ressurreição, tudo isso nos leva a entender que há algo intrinsecamente no nosso ser que almejamos, que desejamos, algo que nós percorremos a vida toda buscando, correndo atrás. É a eternidade que foi plantada pelo Senhor. Em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 11, diz que o Senhor criou o homem sem que ele tenha conhecimento das coisas do início ao fim, mas colocou dentro dele, dentro do seu coração, a eternidade. E essa eternidade pulsa por um preenchimento. Mas nós não conseguimos preencher com as coisas deste mundo. Nós não conseguimos preencher com o hedonismo, somente com os prazeres carnais. Nós não conseguimos preencher somente com a ritualidade da religiosidade. Nós só conseguimos preencher quando nós nos relacionamos intimamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Soren Kierkegaard, o primeiro filósofo existencialista cristão, vai dizer que nisso consiste o desespero do ser humano. Que ele
consegue perceber o buraco que tem no seu coração. Ele consegue perceber e até identificar essa eternidade plantada pelo Eterno no nosso coração. E nisso consiste o seu desespero, porque agora ele precisa preencher, mas existe um abismo entre ele e o Eterno que preenche essa eternidade. É o desespero de todos nós, seres humanos, que temos de uma maneira ou de outra, e que só encontramos alívio e satisfação quando nós nos relacionamos, quando nós conhecemos intimamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós entendemos que não é a religião, quando nós entendemos que não são as obras, quando nós entendemos que não é o materialismo, quando nós entendemos que não são os prazeres da carne, quando nós entendemos que nada dessas coisas vai preencher esse vazio, é que nós temos a ação do Senhor em nossas vidas, nos despertando de um sono terrível de morte, para Ele nos dar vida eterna e nós conhecermos intimamente esse Pai amoroso que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna conquistada na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue. E Ele sela os nossos corações com o Espírito Santo, com o qual nós clamamos Pai, Pai Celestial, Abba, Pai. É esse relacionamento. A vida cristã e a profissão de fé, ela tem que refletir esse tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Um relacionamento de reconhecimento de quem nós somos. Necessitados da sua glória, carentes da sua glória, pecadores e afastados por esse abismo que se chama pecado, mas que nós somos necessitados dele, mas que quando ele providencia a transposição desse abismo por meio de Jesus Cristo, nós nos achegamos aos seus pés, rendidos como filhos adotivos, amados e eleitos pelo Eterno. Sabe, queridos, nós fazemos a nossa pública profissão de fé, porque refletimos este relacionamento com Deus, por meio da oração, por meio da adoração, por meio da palavra, mas é o segundo ponto que eu quero tratar da palavra. Mas principalmente a oração e a adoração. Quando nós nos rendemos a Deus. Recentemente o pastor André pregou aqui sobre nós produzirmos uma doxologia. Nós fazermos uma oração em que nós tiramos dois principais elementos. O elemento da petição e o elemento da gratidão. Orar ao Senhor somente pelo que Ele é, os seus atributos, majestoso, que governa céus e terra, que dirige os nossos passos, o Deus de amor, o Deus de justiça, o Deus de santidade, o Deus todo-poderoso, o Deus que faz a coisa acontecer, o Deus que dirige o caminho dos rios e enverga o coração do rei para executar a sua vontade, este Deus todo-poderoso, o Deus que conhece todas as coisas, que sabe da palavra quando ela ainda nem chegou aos nossos lábios, este Deus onisciente, onipotente, onipresente, este Deus está aqui neste lugar, Ele sonda os nossos corações, e nós louvamos e adoramos a Deus. E aí depois de uma doxologia, você faz a sua petição, porque Ele nos permite isso, nós apresentamos diante dEle as nossas necessidades, as nossas causas, por meio de súplicas, clamores e orações, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4. Não vivamos ansiosos, mas tornemos conhecidas as nossas necessidades a Deus, diante de súplicas, orações e clamores. E depois, obviamente, a gratidão no nosso coração. A profissão de fé reflete esse relacionamento que nós temos com Deus. As pessoas que são gratas, as pessoas que fazem uma verdadeira adoração a Deus, as pessoas que oram, apresentando as suas necessidades diante de Deus, crendo e confiando de que Ele é o Deus provedor maravilhoso, que nos sustenta e nos abençoa. Mas a nossa fé também, e essa pública profissão de fé, ela é sustentada pela palavra de Deus. É onde nós publicamos aqui, nós confessamos publicamente aqui, que a palavra de Deus é o firme fundamento da nossa fé. Em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, e assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem por esta palavra. Não existe fé verdadeira sem a palavra de Deus, porque ela é a fonte que alimenta, corrige, encoraja e dá forma à nossa fé. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, como nós vamos ver, inclusive, no momento que nós vamos receber aqui os irmãos e batizá-los também. A palavra nos apresenta a verdade sobre Deus, a verdade sobre nós e a verdade sobre o caminho da salvação. É ela que vai nos direcionando e revelando. Se no nosso conhecimento de Deus, se no nosso relacionamento íntimo com Deus, nós conseguimos identificar as maravilhas e as obras extraordinárias de Deus em todas as coisas, porque os céus proclamam a glória de Deus, mas na palavra é que ela nos ensina de fato e verdade como nós encontramos Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador de nossas vidas. Portanto, essa profissão de fé deve ser consciente e bíblica, baseada no conhecimento de quem Deus é e do que Ele fez, que está aqui registrado nessa palavra. Tudo aquilo que é revelado para o nosso conhecimento e para a nossa salvação e para a nossa identificação com o Senhor Jesus Cristo. Não se trata de sentimentos e emoções, mas da certeza dada
Pela palavra. Porque a fé, se fosse no sentimento e nas emoções, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou alegre, tem dia que eu estou bem emocionalmente, firme, convicto, cheio de confiança, cheio de ousadia e intrepidez para enfrentar as vicissitudes do dia. Mas tem dia que eu estou fraco, abatido, temeroso. Mas a fé não pode ser baseada na minha emoção, porque a palavra de Deus é a certeza daquilo que Ele já prometeu para nossas vidas. Em Hebreus capítulo 11 vai dizer que é a certeza das coisas reveladas. Então eu creio que o Senhor virá ao meu encontro, não porque eu estou me sentindo bem, e nem porque eu estou me sentindo mal e clamando para Ele vir ao meu encontro, mas porque na Bíblia fala que Ele é o nosso socorro bem presente. Porque na Bíblia Sagrada fala que Jesus Cristo inaugurou um novo e vivo caminho, pelo qual eu posso me apresentar diante do Senhor e achar graça e misericórdia e socorro em tempo oportuno. É isso que norteia e fundamenta a minha fé. E deve nortear e fundamentar a sua fé. Nos dias tristes, nos dias felizes, nos dias de confiança e nos dias de desespero. Porque o Senhor é fiel à sua palavra. E aquilo que Ele diz, certamente Ele cumpre. Em último lugar, a nossa profissão de fé nos insere no corpo de Cristo, a igreja. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim já não somos estrangeiros e peregrinos, mas nós somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Se a nossa profissão de fé pública, ela reflete o nosso relacionamento com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ela reflete o nosso conhecimento e a centralidade que a palavra de Deus tem em nossas vidas, mesmo nos momentos que nos sentimos desesperados. Ela tem a capacidade de nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e a misericórdia do Senhor invadir o nosso coração, renovando o nosso ânimo. Por outro lado, ela nos insere numa comunidade da fé, no corpo de Cristo, na família de Deus. Ao professar a fé, o cristão declara o seu pertencimento a essa família de Deus. A igreja é o lugar de discipulado, a igreja é o lugar de adoração, a igreja é o lugar de comunhão, a igreja é o lugar de nós servirmos a Deus. E isso tudo como um resultado dos dois primeiros pontos. Observe. Porque quem não tem um conhecimento de Deus e o relacionamento íntimo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não vai conseguir firmeza na palavra de Deus. E sem a firmeza na palavra de Deus, os seus relacionamentos, aonde ele estiver, serão relacionamentos facilmente abalados. E na igreja não será diferente. Porque nós somos gente, feita de carne e osso, que ainda tem certa suscetibilidade a algumas inclinações pecaminosas. Nós não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Cristo. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Cristo Jesus. Aleluia! Portanto, o pecado já não pode ter mais o domínio sobre nós, só que ele é sagaz. Ele fica tentando nos inclinar. Ele fica nos atraindo. Vem, faça aquilo que está na sua vontade da carne. Faça aquilo que você pensa, aquilo que você quer, aquilo que te satisfaz. E é justamente por causa da nossa comunhão com Deus, com a nossa comunhão e centralidade na palavra de Deus, que na igreja nós vamos receber forças, apoio, discipulado, ensino, comunhão, para nós não nos inclinarmos ao pecado ou à carne que dá para a morte, mas nos inclinarmos para o Espírito, que nos faz um em Cristo, que coloca dons e nos edifica com a manifestação e o exercício espiritual desses dons, até que alcancemos a perfeita varonilidade de Jesus Cristo, a maturidade do perfeito varão, que é Jesus. É na igreja que nós aprendemos a perdoar, na igreja que nós aprendemos a amar o irmão, a despeito das suas coisas que ainda não nos agradam. Na igreja nós aprendemos a ter empatia com aquele que está sofrendo e estender a mão para ajudá-lo. Na igreja nós conseguimos fazer uma força-tarefa para promovermos o bem e as boas obras que estão preparadas para nós antes da fundação do mundo, conforme Efésios 2:10. É na igreja que nós vamos ensinar aquele que sabe menos, para um dia ele superar até mesmo aquele que o ensinou e ser um promotor e proclamador da palavra do Eterno. Na igreja, nós ensinamos crianças para que elas possam dar continuidade ao legado da fé dos seus pais, dos seus avós. Como hoje nós vamos testemunhar coisas parecidas aqui. Pessoas que tiveram a fé plantada em seus corações na infância. Por que nós, presbiterianos, batizamos crianças? Porque nós acreditamos no princípio da aliança. Lá no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 17, quando Deus chegou para Abraão, falou: seja perfeito e ande na minha presença, Abraão, e eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Na época o nome dele ainda era Abrão. Depois tornou-se Abraão, pai de multidões, porque Abrão era pai exaltado. E aquilo era como se fosse uma chacota para ele. Lá vai o pai exaltado. Lá vai o pai exaltado. De quem?
do filho de uma escrava. De quem? De ninguém mais. Lá vai o pai exaltado, o pai exaltado. E o Senhor apareceu para ele, confirmando a promessa que já tinha feito, que nós lemos lá em Gênesis capítulo 12, que depois da guerra, em Gênesis capítulo 15, ele estava com medo, o Senhor apareceu para ele e disse, não tenha medo, eu sou o seu escudo e há uma recompensa para você. E que depois, neste momento, em Gênesis capítulo 17, ele fala assim, seja perfeito ante da minha presença, e eu vou mudar o seu nome para Pai de Nações, e vou te dar um filho, uma promessa. E para isso eu vou fazer uma aliança com você. E nessa aliança existe um sinal. Aquilo que está ardendo no seu coração, naquela ocasião, Deus tinha pedido para Abraão sair da sua tenda, olhar para os céus, e o céu estava estrelado. E ele diz assim, conte as estrelas, se é que você pode. Porque assim será a multidão dos filhos que virão de você. Mais do que a areia que está na praia. Aquilo ardeu o coração dele, mas tinha um sinal externo, a aliança, o pacto que Deus fez. Qual foi o pacto? A circuncisão. Ele circuncisou-se, ele circuncidou toda a sua casa, inclusive os escravos, e a partir daquele momento Deus tinha estabelecido este sinal de aliança para toda criança masculina ao seu 8º dia. E eu pergunto a você, será que uma criança de 8 anos tem alguma noção do que é estar numa aliança com Deus? Será que uma criança tem alguma noção do que é seguir os passos do pai da fé, Abraão? Não. Mas a aliança, aquele sinal ali, era um sinal de promessa, de que aqueles ali viriam a ser povo da aliança de Deus. O povo exclusivo, o povo escolhido, o povo de propriedade exclusiva do Eterno. Por isso que nós batizamos as nossas crianças, porque nós entendemos que elas fazem parte de uma promessa do Senhor para nossas vidas. Elas fazem parte da aliança, daquela mesma que o apóstolo Paulo falou para o carcereiro, que estava desesperado, querendo tirar a sua vida, achando que ele tinha fugido da cadeia de Filipos. E depois dele ter visto o testemunho de fé, a pública profissão de fé de Paulo e Silas presos lá na cadeia de Filipos, ele, vendo aquela pública profissão de fé, vendo que eles adoravam a Deus na cadeia, vendo que eles expressavam conhecimento íntimo, vendo que era a palavra de Deus, a centralidade de suas vidas, ele disse, eu quero servir a esse Deus. O que eu preciso fazer? Paulo respondeu, se você crer, será salvo você e a sua casa. Você e a sua casa, Pamela. E na sua casa tem a Helena. De quantos meses? 3 meses. Se creres, tu e tua casa. Aí um dia, eles farão a pública profissão de fé. Como hoje nós teremos aqui, o João Gabriel, o Mateus, que andaram nos passos de fé dos seus antepassados. Né, vó Ada? Né, vó Márcia? Vô Wilson? Andaram nos passos de fé dos seus antepassados, mas que hoje eles falam que a fé deles é fruto de um relacionamento íntimo com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, de ter a palavra de Deus como central e a sua única regra de fé e prática em sua vida, e que ele está inserido, eles, no caso, estão inseridos numa comunidade da fé, que os ajuda a conhecer mais a Deus, a superar obstáculos, a participar de um discipulado, a servir a este Deus e a glorificar o Senhor em todo o tempo. Não somente eles, mas todos aqueles que serão apresentados aqui hoje. Por isso nós nos alegramos, porque é um testemunho daquilo que Deus tem feito ao longo de uma vida, ao longo daquilo que Ele tem ministrado profundamente nos corações dessas pessoas. E você? Quero concluir essa mensagem dizendo que essa profissão de fé, que é uma resposta pública ao chamado divino, e uma consciência daquilo que Jesus Cristo disse, você me confessando, eu também o confessarei, não é uma condicional, não diria profundamente uma condicional, mas uma ligação direta, uma correspondência direta ao que Jesus Cristo está dizendo. Olha, a sua fé, ela vai expressar o seu relacionamento comigo. A sua fé pública vai expressar o quanto a palavra de Deus é importante para você. A sua fé pública, confessada diante de todos, ela vai te inserir numa comunidade que é a igreja, que tem um corpo e que eu sou o cabeça desse corpo. É nesse momento que nós lembramos de Jesus Cristo, que confessar a Ele diante dos homens é uma marca daqueles que serão confessados por Ele diante do Pai. Você já confessou Jesus publicamente? Você reflete sobre este compromisso, do que isso significa na sua vida prática? Porque eu tentei trazer esses 3 pontos aqui
mas com repercussões em toda a nossa caminhada, interna e externa, ou seja, intracorpo, aqui na comunidade da fé, na igreja, mas também lá fora, na faculdade, no trabalho, na escola, na família, na parentela, naquilo que está no seu coração. Que o Senhor nos dê graça para nós vivermos e professarmos a nossa comunhão com Ele, a nossa centralidade na palavra dEle e a nossa vivência na comunidade que é a família dEle, a Igreja de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Baixe sua cabeça, por favor, eu quero orar por você.